Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é, giros e ângulos, isso mesmo. Essa aula de hoje é baseada no material Aprender Sempre, volume 1, e estamos iniciando a sequência número 4, a última sequência desse material. Isso mesmo. Então, se você já pegou esse material lá na sua escola, separe para você acompanhar a nossa aula. Mas se você não pegou, não tem problema. Separe aí folhas ou um caderno para anotação, lápis, borracha e caneta, que você consegue acompanhar a nossa aula normalmente, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer dessa aula. Boa tarde, professora Inês, tudo bem? Olá, boa tarde, professora Roberta. Boa tarde também a todos os professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática. Alunos, entrem lá no chat da sua sala de aula, hein? Não se esqueça, para você poder mandar as respostas das atividades dos seus professores. E vocês, professores, repassem as respostas dos alunos para a gente. Vamos divulgar aqui no Centro de Mídias? Professora Roberta, vamos começar? Vamos sim. Então, por favor, venham aqui comigo. Vamos para os objetivos da aula de hoje. Então, lá na página 97, tem todos os objetivos das nossas aulas. Lembrando que sempre no início da sequência tem os objetivos, no início de cada aula também, tá? E no início da sequência, no material do professor, tem a habilidade que a gente vai trabalhar aí. Mas também tem aqui, ó, caso o professor não tenha anotado, tem habilidade, tá bom? Vamos então começar a aula de hoje. Para a gente poder falar sobre giros, ângulos, a gente primeiro tem que começar falando do sentido. Então, se vocês olharem aí no meu slide, está falando o seguinte: sentido horário, que é o mesmo sentido dos ponteiros do relógio, e sentido anti-horário, contrário ao sentido dos ponteiros do relógio. Então, eu queria que vocês vissem aqui comigo, ó, hoje eu trouxe um relógio bem especial que o professor Vanderlei fez para mim. E esse relógio, claro, como é de matemática, né, eu tinha que dar uma puxada de sardinha para o lado de matemática. Em vez de ele estar escrito lá os números de 1 até 12, ele está aparecendo aí raiz quadrada. Olha que lindo, agora apareceu. Ó, no número 1 está raiz quadrada de 1, que dá 1. No número 2, raiz quadrada de 4, que dá 2, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 16, 4, e assim por diante, tudo bem? Claro que eu tinha que usar um relógio de matemática. Mas o que eu quero mostrar nesse relógio? Eu quero mostrar o sentido do ponteiro. Ó. Olha esse ponteiro aqui de cima, que é o maior, diminuto. Este sentido que a gente está vindo aqui de cima para baixo, ó, da esquerda para a direita, girando, é o que a gente chama de sentido horário, tudo bem? E quando é o contrário, é o sentido anti-horário. Então, se eu colocar uma pilha nesse relógio, ele vai girar normalmente para onde? Para o outro lado. Opa, aqui. Ó. Sentido horário, tá vendo? Sentido horário. Isso é o sentido horário. Giros para este sentido são no sentido horário. E se eu não colocar pilha, como nesse caso, eu consigo fazer o anti-horário, que é o contrário do sentido horário. Tudo bem? Muito bem. Vamos então continuar agora, porque a gente tem lá giros. O que a gente tem de giros lá? Bom, a gente tem giro de volta completa, de meia volta, de 1/4 de volta e de 3/4 de volta. Então, eu quero que vocês olhem aqui para mim a minha posição. Estou virada aqui de lado para o lado direito de vocês, acredito eu, certo? Para o lado direito. Então, quando eu estou aqui virada para o lado direito, se eu for dar um giro de uma volta completa, é um giro de 360 graus, eu vou girar e eu vou voltar para a mesma posição. Então, quando a gente fala em giro completo, o giro de uma volta, a gente está numa posição, a gente gira e volta para a mesma posição? Isso mesmo. Então, falou volta completa, 360 graus, voltei para a mesma posição. Tudo bem? Vamos ver o segundo que tem lá? Meia volta. O que é meia volta? Então, estou de novo aqui apontado para o lado direito da tela de vocês. Se eu vou dar meia volta, é metade daquele de 360. Então, eu vou girar e eu vou virar ao contrário, de costas para o que eu estava. Então meia volta é este giro, só metade daquela volta. Então é 180 graus. Então, pode olhar lá na tela. Volta completa, 360. Meia volta, 180. 1/4 de volta. 1/4 de volta é aquela volta completa de 360 dividido por 4. 360 dividido por 4 é 90 graus, certo? Então, estou aqui, para a direita. Se eu vou fazer um giro de 90 graus, eu vou ficar de frente. Se eu fizer mais um giro de 90 graus, de lado, mais um giro, e assim vai. Então, quando a gente fala 1/4 de volta, é um giro de 90 graus. A gente está para a direita, a gente fica para frente, por exemplo. Tudo bem? E o último giro que tem lá é o de 3/4 de volta. São 3 vezes esse de 1/4. 3 vezes 90 graus, 270 graus. Então, vem aqui comigo, Estou para a direita. Um giro, 1/4 de volta para frente. 1/4 de volta para o outro lado e 1/4 de volta de costas. Não vou ficar de costas, mas de costas, ok? Então, volta lá para a tela.
Volta completa, 360 graus. Meia volta, 180 graus. 1/4 de volta, 90. E 3/4 de voltas, 3 desses de 90, 270. Você já tinha visto isso na vida? Acho que já, mas vai que não. Ou vai que não lembrava, agora lembrou. Porque a gente vai fazer uma atividade. Então, vamos lá para a atividade. Atividade 6 da página 99. É uma atividade do Saresp de 2010. Ele fala o seguinte. Lourenço estava com seu skate posicionado para a esquerda, como está aí no desenho, certo? Figura 1. A seguir, ele fez uma manobra, dando um giro de forma a posicionar o skate para a direita, como mostra a figura 2. Tá. Legal. O que ele está pedindo aí embaixo? A medida de ângulo que pode ser associada ao giro dessa manobra. Qual que é? 45 graus? 90 graus? 180 graus ou 360? É só colocar a alternativa para mim no chat. Bem simples. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Professora Roberta, essa atividade é muito simples. Então, 1 minuto só. Ok, então voltamos em 1 minuto. Coloca a letrinha lá, qual que é o giro e a gente já volta. Tchau, tchau. Voltamos do chat, professora Roberta, e eu gostei de ver. A grande maioria dos alunos colocou que é 180 graus, a alternativa C. Então, vai um abraço para os alunos e professores que estão participando lá da cidade de Salto de Pirapora, Araçatuba, Araçá, Itapeva, Arapeí, Suzano, Mococa, Rubinéia, Avaré, São José dos Campos e São Carlos. Eles acertaram, professora Roberta? Sim, então venham aqui comigo, vamos para a resolução. Então, a gente tem aqui, ó, se ele estava apontado para um lado... Opa, já mostrou a resposta, deixa eu acionar a caneta aqui, ó. Perdão. Se ele estava apontado para um lado, para a esquerda, por exemplo, e ele foi parar apontado para a direita, quer dizer que ele deu um giro de meia volta. E giro de meia volta é exatamente 180 graus, que é a nossa alternativa C. Muito bem, gostei de ver, vocês estão bem espertos, hein? Vamos então continuar, vamos para a nossa próxima atividade. Mas antes da atividade, vou fazer um exemplo, claro. Então, nosso exemplo 1. Olha para esse reloginho aí, ó. Qual é a medida dos dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 5 horas? Observem que a gente tem o ponteiro menor, que é esse aqui de baixo, e a gente tem o ponteiro maior, tudo bem? Sempre a gente tem o ponteiro menor, que é a hora, e a gente tem o ponteiro maior, que é do minuto, certo? Muito bem. O que ele está querendo nesse exercício? Ele quer este ângulo menor entre o ponteiro que está 12 e o ponteiro que está 5 e este ângulo entre os 5 e 12, ou seja, os dois ponteiros, esses dois ângulos que no total dão 360 graus, porque aí tem uma volta completa, certo? Então, a gente vai ter que pensar como que a gente vai fazer para descobrir que ângulo que é esse o menor e que ângulo que é esse maior entre os ponteiros às 5 horas em ponto. Vamos pensar? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Primeira coisa que a gente vai pensar. Quando a gente está falando num relógio, a gente está falando numa circunferência, que tem os seus 360 graus, dividido em 12 partes. Aí você fala, por que você sabe que são 12 partes? Ó, você tem do número 1 até o número 12, não tem? Se você pensar que tem ó, um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a volta completa é 360. Se a gente tem 12 partes, a gente vai ter que pegar esses 360 graus e vai dividir por 12 para descobrir quanto vale cada ângulo dessas partezinhas aí. Ah, vamos dividir 360 por 12. Tabuada do 12. 12, 24, 36. 3 vezes, né? Como tem o zero do lado, 30 graus. Quer dizer que cada partezinha dessa equivale a 30 graus. Tudo bem até aqui? Muito bem. A gente tem dois ângulos. Um eu marquei de azul, que é o maior, e um eu marquei de vermelho,
que é o menor. Acho eu. Vamos contar. É sim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partes no vermelho. Então, são 5 partes, cada uma valendo 30 graus. Então, eu vou fazer 5 vezes 30. E 5 vezes 30 é 150. Quer dizer que este ângulo em vermelho, ele vale 150 graus. Tudo bem? Ah, e o outro ângulo, professora? Bom, o outro ângulo... Ih, anotei errado. Estou ficando louca? Eu fiz o do vermelho no azul? Peraí. Desculpa, me empolguei, gente. Tudo bem, vocês já fizeram a conta do de baixo. 5 vezes 30 dá 150. Tá. Agora, do azul, professora, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 30. Tabuada do 3 vezes 7, 21. Então, dá 210. Professora, em vez de eu fazer 7 vezes 30, já que eu já descobri que o vermelho é 150 e eu sei que a volta completa é 360, eu podia fazer 360 menos os 150? Poderia, tá? Dava na mesma. 0 menos 0 dá 0, 6 menos 5 dá 1 e 3 menos 1, 2, que dá o 210. Então, lembra, você está falando de um giro completo, porque o relógio dá o giro completo, é 360 graus. No relógio, você tem lá 12 horas marcadas. Então, 360 dividido por 12. Cada partezinha vale 30 graus. Você conta quantas partezinhas tem e multiplica por 30. E aí você descobre cada um desses ângulos. Só lembrando que eu estou fazendo uma situação onde está no horário exato, 5 horas da tarde. Porque se a gente fizer 5h10, 5h20, o ponteiro do minuto vai andar e o da hora também vai se deslocar um pouquinho. Aí o raciocínio é diferente, tá bom? Na aula de hoje, a gente só vai abranger essas coisas de horário exato, tá? Tudo bem como eu fiz? Vou mostrar a resolução para vocês aí na tela, pode colocar para eles. Então, volta completa é 360. A parte, né, das partes, 12 partes. Vou dividir em 12 partes, deu 30. Cada parte é 30. Tenho 7 partes de 30 e 5 partes de 30. Tudo bem? Vamos praticar? Vamos? Então, vamos fazer uma atividade. Atividade 9 da página 100, lá do volume 1, na sequência de atividades 4, hein? Vamos lá. Prova Brasil adaptada. Qual é a medida dos dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas em ponto? A gente tem dois ângulos aí, né? Tem este ângulo maior e este ângulo menor. Eu quero a medida destes dois ângulos. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para os alunos fazerem essa atividade? Bom, professora Roberta, eles têm que calcular 2 ângulos, então 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Coloca para mim a medida dos dois ângulos, tanto faz a ordem, qual vem primeiro, mas coloca dos dois e a gente já volta. Tchau, tchau. Such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Good girl, good girl. You got pressure on me every day. Want me to talk that kind of way. So if I say what I wanna say, you can look at me another way. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Live a love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Live a love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Live a love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl.
Voltamos do chat. Professora Roberta, o chat está bombando. Os nossos alunos estão antenadíssimos na sua explicação. Colocaram lá que o menor ângulo é 120 graus e o maior 240. Então, vai um grande abraço para os professores e os alunos da cidade de Santo André, São Vicente, Caconde, Paranapuã, Jundiaí, Ferraz de Vasconcelos, Itapevi, Pirajuí, Sumaré, aqui de São Paulo, capital, e de São Bernardo do Campo. Eles acertaram, professora Roberta? Diz que sim. Sim, então venham aqui comigo, vamos corrigir. Deixa eu acionar a caneta aqui, está acionada, muito bem. Então aqui a gente está querendo saber esses dois ângulos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o giro completo. Então a gente sabe que o giro completo, a volta completa, vale 360 graus. E como se trata de um relógio, a gente vai dividir por 12, que nem eu fiz na outra atividade. Ah, isso é sempre igual? No caso do relógio, sim. Então, quando a gente dividiu por 12, vai dar 30 graus. Quer dizer que cada pedacinho vale 30. Vou começar no ângulo azul, não vou errar dessa vez, tá? Ângulo azul. 1, 2, 3, 4 pedaços desse de 30. Então, a gente tem 4 vezes 30 graus. 4 vezes 30, 4 vezes 3 dá 12, então dá 120 graus. Se eu quiser descobrir o vermelho sem fazer a conta de multiplicação, posso fazer 360, que é a volta completa, menos esse 120, que eu descubro os nossos 240. Agora, e o vermelho, professora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, eu tenho 8 vezes 30 graus. 8 vezes 30, 8 vezes 3, 3 vezes 8, 8 vezes 3, 24. Então, dá 240. E se a gente somar os 120 com o 240, completa os nossos 360. Então, tá aqui a resolução para vocês. Para quem não conseguiu, espero que tenham conseguido, né? Mas tá aí certinho. E agora a gente vai para a nossa última atividade de hoje, a atividade 10 da página 101. Então, vamos lá para a atividade, ó. Saego adaptada. Observe a figura abaixo. Então, a gente tem um pontilhado aí com uma figura desenhada que tem aqui, ó, um biquinho, depois vem um quadradinho, desce 2, vem na diagonal aqui de 2, desce mais 1, vem 2, anda mais 1, e vem 2 e fecha a figura. Tudo bem? O que ele quer que você faça com essa figura? Ele quer que você desenhe essa figura na malha pontilhada ao lado, após realizarmos um giro de 90 graus da figura no sentido horário. Então, respira. Sentido horário é o sentido do relógio. Lembra do relógio? Sentido horário. Então, essa figura ela vai girar para cá, ó, da esquerda para a direita, vindo aqui por cima. Tudo bem? Que nem o relógio. Ele quer um giro de 90 graus. 90 graus, lembra? 360 era completo. Meia volta seria caindo lá para baixo. 90 graus é um quarto de volta, é só aquela viradinha. Ah, então aí você vai falar, como eu vou fazer? Se você já tiver a malha, fica mais fácil. Se você não tiver a malha, você vai pensando em tamanhos de uma unidade, tá bom? Você vai ver que ele vai girar. Então, se ele está deitado assim, né? Ele vai ficar em pé. Aí você vai ter que representar isso na malha. Dica, começa com esse biquinho. Se ele está deitado, ele vai ficar em pé, por exemplo, ele vai ficar em pé assim, ó. Tá? Eu quero que você tente desenhar aí, no seu material, essa figura quando a gente faz esse giro de 90 graus. Tá bom? Professora Inês, eu quero que você dê um tempinho mais generoso nesse, porque eu não sei se eles têm um pontilhado, se não tem. Vamos ver o que você vai dar aí de tempo. Vai, e aí, professora Inês? Muito bem, professora Roberta. É mais difícil. Então, vamos para uns 3 minutinhos? E aí, alunos, coloquem lá no chat se você conseguiu ou se você não conseguiu, ok? Ok, já voltamos. We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side? Na 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 na. Want
such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Good girl, good girl. Got pressure on me every day. Want me to talk that kind of way. So if I say what I wanna say, you gon' look at me another way. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Atividade. Isso mesmo. Professora Roberta, fiquei muito satisfeita com as respostas. Muitos alunos conseguiram mesmo. Então, vai um abraço aí. É claro, para todo mundo, mas eu não vou conseguir falar o nome da cidade de todos. Então, vai lá. Guarulhos, Caieiras, Dracena, Cubatão, Araraquara, Taquaritinga, São Roque, Ribeirão Preto, Itapetininga e Osasco. Professora Roberta, como é que vai ficar essa figura? Vamos lá. Antes disso, eu quero dar só mais uma explicação. Vou usar a garrafinha como exemplo, tá bom? Porque eu vi que teve um aluno ali que colocou que ficou achado um pouquinho difícil entender o que era para fazer. Então, pode colocar a atividade na tela aí para eles? Só para vocês verem. A gente tem um desenho, vou fazer como se essa pontinha fosse a ponta da garrafa, tá bom? A gente está com a garrafa assim. Ela vai girar 90 graus no sentido horário. Sentido horário é para cá. Certo? Se ela vai girar 90 graus, se ela está deitada na horizontal, ela vai ficar na vertical. Então, aquele biquinho que está aqui na horizontal, ele vai ficar aqui para cima. É isso que a gente vai fazer lá. Um giro de 90 graus no sentido horário, tá bom? Então, vamos lá para a tela, ó. A gente tem lá a nossa pontinha. Aí, aqui você tinha um deslocamento de uma unidade para a direita. Vou andar uma unidade para a direita. Já aviso que o meu vai ficar tortinho, tá? Vim aqui 2 para baixo, ó, 2 para baixo. Já estou usando o raciocínio já invertido. Aqui seriam 2, mas na diagonal. Então, 2 na diagonal. Tá. Aí depois andaria 1 de volta. Aí depois subiria 2. Meu desenho está horroroso. 1 para a esquerda e 2 para cima. Aí você fala, nossa, professora, mas está diferente. É porque o espaço que tem nessa malha está muito menor do que o espaço dessa malha. Tá? Então, quem fez essa malha lá no material fez ela um pouquinho menor, não tem problema. Mas se você olhar aqui, eu fiz o desenho dele virado, só para você entender como é esse giro de 90 graus, ó, girou 90 graus no sentido horário. Então, quando ele gira 90 graus, se a figura está deitada na horizontal, ela vai ficar em pé na vertical. Tá bom? A nossa aula de hoje era isso, mas eu já vou avisando que a próxima aula, já estou aproveitando o tempo para isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o Tangram. Então, quando a gente fala sobre o Tangram, o que acontece? Eu vou construir um Tangram. Então, para fazer a aula, vai ser uma aula meio mão na massa. Seria interessante você já separar para quarta-feira folha, você pode separar folha sulfite ou folha de caderno, se você tiver. Sulfite vai ficar melhorzinho para desenhar, mas se você puder já fazer uma folha quadrada. Você vai falar, como eu vou fazer uma folha quadrada? Pega a folha, pega as medidas na horizontal e vertical, transforma num quadrado, tá bom? E aí a gente vai usar um monte de material. Então, se você tiver régua, tiver lápis de cor ou canetinha, já separa que a gente consegue fazer essa aula bem legal, tá bom? Professora Inês, vamos nos despedir? Vamos. Também quero lembrar para os alunos, se eles tiverem régua e tesoura, certo, professora Roberta? Isso, ajuda também. Isso, muito bem. Alunos, não se esqueçam que tem tarefa para você resolver, certo? Então,
Até dia 30 de abril você tem que resolver as tarefinhas. Não deixe para a última hora. A gente se vê numa próxima oportunidade. Certinho, professora Roberta? Certo. E não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, entra lá no QR Code ou no link, mandem carinhas felizes, ou beijinhos, ou também dúvidas, ou críticas também. Estamos aqui para isso. Mas mande lá que a gente agradece quando você avalia a nossa aula. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!